Meu nome é Ana Dandara, sou psicóloga e administradora da página. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vim gravar esse vídeo para vocês, que foi uma dica de um seguidor, né? Que na verdade uma das postagens ele chegou a me pontuar sobre alguns aspectos. Como eu acredito que talvez possa ser a dúvida de mais algum, então eu trouxe algumas dicas sobre qualidade de vida, né? Ele quis dizer assim: tá ok, Ana, eu consegui compreender o que você está dizendo sobre... Eu já consegui entender, eu já consegui tornar consciente isso. E agora, quais são os passos que eu possa prosseguir diante essas minhas reflexões? Achei muito interessante e trouxe pra cá também. Eu acredito que esse vídeo hoje vai ficar um pouco mais longo que o normal, por conta do conteúdo, mas eu acho que ele é muito bacana e muito válido, tá? Assistam até o final. Para começar a falar sobre algumas dicas para uma qualidade de vida, eu preciso enfatizar algo muito importante. Primeiro, não existe uma receita, não existe como uma receita de bolo, não existe algo que eu vou trazer pronto e que vai servir geral, universal para todos. Até porque a gente primeiro tem que entender que cada ser humano é diferente do outro. Cada um tem um pensamento diferente, cada um tem uma vivência diferente, uma história, algum talvez trauma, algum bloqueio, alguma forma de encarar a vida diferente da outra. Então eu preciso personalizar a história individual de cada pessoa, certo? A gente começando isso, entendendo que isso são algumas dicas, não é terapia que eu estou promovendo aqui, nem é o intuito, né? Não se faz pelos vídeos, certo? Mas eu acredito que ajuda nós refletirmos mais sobre alguns aspectos de nossa vida, tá? Hoje eu trouxe uma cola e para tá me ajudando um pouquinho, certo? Porque tem bastante conteúdo. Vamos lá. É importante a gente começar a analisar alguma das dicas que eu tenho para passar para vocês. Comecem a observar o ciclo de pessoas que rodeiam vocês. Isso vai servir como termômetro para vocês começarem a analisar que tipo de pessoa, qual que é a imagem que você tem passado para as outras pessoas, em qualquer tipo de relacionamento. Por que eu falo isso? Imagina, eu vou citar um exemplo, quando a gente está com muita fome, e aí lá em casa, na sua casa, de repente não tenha ali algo que vá te servir, né? E aí você procura um supermercado. E aí, o que a gente faz quando a gente está com fome e vai no mercado, um exemplo? Pensem aí. A gente simplesmente quer comprar tudo, se possível. Porque qualquer coisa serve quando eu estou faminta, certo? Então isso é uma dica muito importante, porque a gente faz mais ou menos esse movimento quando a gente não está preenchido de si mesmo. Qualquer coisa serve. Qualquer amizade serve, qualquer emprego serve, qualquer relacionamento serve, qualquer coisa, qualquer migalha. Porque se eu não tenho dentro de mim, então qualquer coisa que o outro me dá está servindo. Então, por isso que eu falo, comecem a analisar, esse é o ponto muito importante para que vocês consigam alterar os comportamentos, certo? Outra dica importante é a gente sair desse papel de vítima. Sim, ele é confortável, né? Algumas vezes é inconsciente, algumas vezes consciente, então vamos lá. Às vezes até uma pedra no sapato dói, não dói? Mas de alguma forma a gente consegue conviver com isso e tá tudo bem. Será que tá tudo bem mesmo? Então, o que a gente pode mudar? Eu sei que muitas vezes dói a mudança. A gente já conhece aquilo. Por mais que tá doendo, eu já conheço. O novo me assusta, Ana. Então eu preciso de sair desse papel de ficar culpando o mundo, de ficar culpando a temperatura, o clima, o presidente, de ficar culpando as instituições, de ficar culpando todo mundo, mas eu preciso de assumir essas responsabilidades, certo?
Isso também é importante. Outra dica que eu tenho para passar para vocês é sobre, pare de se perguntar o porquê. Por que que tá acontecendo isso comigo? Por que que tá acontecendo, nossa, justo comigo? Mas de novo comigo? Nossa, mas por que que na vida do fulano parece tudo tão fácil? Por que que isso? Por que que aquilo? E aí só fica questionamentos. Então, assim, o que que a gente precisa de entender? Muda o foco. Ao invés de você ficar questionando o porquê, pergunte para quê. Para que eu estou passando por isso? Qual que é a lição que eu tenho que aprender? Para que eu vou passar por alguma situação? Para quê? Para que aconteceu isso na minha vida? Porque alguma lição, alguma aprendizagem ali vai sair. E quando a gente começa a entender as lições que a vida dá, a gente começa também, não é que não vai ter dor, entende? Mas eu começo a usar alguns aspectos ao meu favor. Então, é muito importante que a gente comece a pensar sobre isso. Vou falar uma frase clichê, muito ouvida, que eu vou falar assim: seja você mesmo, todos os outros já existem. Mais do mesmo. Mas qual que é a questão entre falar muito e absorver pouco? É essa. As pessoas escutam demais, mas até que ponto que elas absorvem e levam para a vida? Então esse é outro aspecto importante. Seja você mesmo, seja autêntico. A gente não está aqui para agradar as pessoas, a gente não veio ao mundo com essa função de agradar os outros. E quando eu começo a ser eu mesmo, a fazer o que eu realmente gosto, a dizer não quando eu quero dizer não, a dizer sim quando eu quero dizer sim, eu começo a me libertar de um peso que é dos outros, ele não é meu. E é libertador. Então liberte sua dor, faça esse favor com você, faça as pazes com você, né? Se ame para depois amar, que aí você vai começando a criar essa paz interior, né? Até porque se custa sua paz, é caro demais, não vale a pena, tá? Então, eu tô aqui com uma cola porque tem muito conteúdo e não quero esquecer nada. Outra questão muito importante é a gente entender que ninguém é perfeito, que a gente vai errar, que faz parte do processo, que eu não preciso acertar sempre, que tá tudo bem. Quando a gente descobre que ninguém é perfeito, até aquelas pessoas que a gente mais admira, mas você já viveu com ela 24 horas? Será que existe mesmo perfeição? Ou será que é a gente que idealiza a perfeição, a felicidade plena? Será que existe mesmo essa felicidade plena? Depende do nosso ponto de vista, tá? Mas eu falo que a felicidade, a angústia, a tristeza, a raiva, ela é tão importante quanto qualquer sentimento e emoção, para que a gente possa aprender também com lição, que você se pergunte não o porquê, mas o para quê. E aí você muda o foco e a sua mente pode trabalhar a seu favor, né? E a gente tem, Ana, tem algo que me incomoda muito. Então mude. Seja o seu trabalho que você não é feliz, seja um relacionamento, seja alguma amizade, seja o ambiente, seja a sua casa, seja você, seja fisicamente, né? Porque a gente tem essa opção da mudança. Eu sei que não é fácil, mas a gente pode começar a planejar, a ter um foco maior sobre isso. A gente pode trabalhar por nós mesmos, porque a gente fica muito no movimento de fazer isso para o outro. Sempre o outro é mais importante, e esquecemos de nós mesmos. Então, assim, por mais que pareça difícil, sempre é possível. A gente pode realizar a tentativa, tô na dúvida, deixa eu procurar uma ajuda para eu conseguir me reencontrar, tá? Então, assim, não fique apegado que ali, é assim a minha vida. A gente não veio no mundo para sobreviver, a gente veio no mundo para viver, né? Mas tudo tem que ter um planejamento. Eu não posso simplesmente jogar tudo pro alto e pronto, seja o que Deus quiser. E aí, estou seguindo os conselhos da psicóloga, as dicas. Não, aqui eu tô falando muito bem para vocês. Primeiro, observo,
Observem se isso é realmente o seu desejo. Depois comece a trabalhar para isso, para que você possa obter os resultados desejados, certo? É importante também a gente ter o nosso momento de individualidade, para que eu possa me reconectar comigo mesmo. Então, assim, de alguma forma, fazer nada, para mim, é fazer tudo. Muitas vezes a gente está ali, não tem vontade, mas eu preciso daquele momento, eu preciso rever alguns conceitos, eu preciso refletir, ou meu corpo está pedindo ali para eu descansar um pouco mais. Então, assim, fazer nada às vezes é fazer tudo que o seu corpo precisa, e eu preciso de respeitar. Mas também aconselho vocês, né, esse é o aconselho nesse sentido, é uma dica para que vocês também realizem uma atividade física, o quanto de benefícios que vocês podem atrair para vocês, estar atraindo uma forma que vai gerar de benefícios, e que vocês podem se sentir bem, né? Ter esse momento de individualidade, mas também quantos hormônios são liberados durante uma atividade física que pode gerar o bem-estar, tá? Uma alimentação saudável é totalmente importante. Tem vários artigos científicos que provam isso, falando que isso também altera até o nosso humor. Então é importante quando a gente se ama, não é qualquer coisa que a gente coloca pra dentro, não é qualquer pessoa que a gente coloca na nossa vida. Então, isso já demonstra o quanto que você tem que se olhado e se respeitado, tá? Uma alimentação saudável é muito importante também. Procure ajuda profissional, se caso ali você tiver alguma dificuldade, toda ajuda é muito válida. Não estou falando no intuito de focar em forma física, mas o que pode te trazer de benefícios. Bom, algumas dicas que eu trouxe para vocês podem ser válidas, mas de repente ainda está causando alguma angústia, alguma questão que precisa ser trabalhada. Então, a dica mais importante que eu tenho para falar hoje para vocês também é: faça terapia. A gente não precisa procurar um profissional, um psicólogo, só porque eu tô ali no fundo do meu poço, eu tô em um tremendo sofrimento e aí é o momento de procurar esse profissional. Não. Na verdade, eu trabalho com a prevenção. É importante a gente se conhecer, se amar. A psicoterapia, ela tem um investimento assim gigantesco, valioso, que para sua vida. É uma viagem mais fascinante que você pode fazer e descobrir o que você nem sabia que tinha aí dentro de você. Então, procure um profissional que você tenha confiança, que você se sinta à vontade, que é importante essa identificação, e vá, né? Às vezes as pessoas, eu fico brincando, psicoterapia para louco, psicoterapia para isso. Eu falei, psicoterapia para todo mundo. Eu mesmo faço psicoterapia, porque eu sou psicóloga? Não, porque eu sou ser humano, e eu também é importante para o meu autoconhecimento, para eu conseguir lidar com as minhas questões e ter uma qualidade de vida melhor, tá? Então fica uma dica valiosa que vai fazer muito sentido sobre isso. É muito bacana esse investimento para a sua vida e pode te ajudar muito. Não é que eu estou fazendo propaganda, não, é porque eu acredito muito nessa forma de enxergar a vida. É um investimento para a nossa vida. Quando a gente começa, não quer mais parar. Alguns de vocês aí já tiveram oportunidade, estão realizando ou conhecem alguém, tá? Inclusive, eu quero mandar um beijo para meus pacientes queridos que podem estar me assistindo e me conhecem, tá bom? Um beijo para todos vocês, uma ótima semana. Espero ter contribuído de alguma forma, fazendo vocês refletirem. Esse é meu intuito principal, né? Às vezes, assim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque esses vídeos, postagens, podem entender como uma autoajuda. Não, é uma forma de provocar, impactar, para que a gente possa refletir um pouco mais na nossa vida e entender que a gente pode ir muito longe, que a gente pode melhorar sempre e evoluir como ser humano, certo? Então, um grande abraço, sintam-se acolhidos por mim
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!